a ideia dessa aula é para trazer para vocês um pouco de noção de como a gente aborda a neuroimagem estrutural quando a gente está avaliando um paciente com declínio cognitivo. Tá? Por favor, fiquem absolutamente à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu não sou muito fã de muitas formalidades, então me interrompam, perguntem e, enfim, fiquem à vontade. Como o Ivan já comentou, eu sou médico pesquisador da unidade de memória aqui da Neurologia Cognitiva do Hospital São Paulo, em Barcelona, mas eu sigo vinculado ao Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP. Bom, quando a gente fala em neuroimagem, eu não sei se vocês já tiveram aula com o Arthur ou algum outro médico nuclear, mas quando a gente fala em neuroimagem, a gente pode dividir grosseiramente em neuroimagem anatômica e ou estrutural e neuroimagem funcional. Neuroimagem estrutural é o que a gente está mais acostumado a ver mesmo, é ressonância magnética e tomografia computadorizada. A gente está vendo grosseiramente estrutura, tá? Existe uma outra parte da neuroimagem, que a gente pode chamar de neuroimagem funcional ou fisiológica, que tem como objetivo ver, de fato, aspectos funcionais e fisiológicos do cérebro, como o nome já diz, né? A gente tende a conhecer essa parte da neuroimagem como PET e SPECT, mas não é só isso. Existem muitas sequências e muitas técnicas de ressonância magnética que também trazem informações fisiológicas sobre o funcionamento cerebral. Tá? Então, eu prefiro dividir em estrutural e anatômica, em vez de ressonância e PET ou SPECT. Vocês sabem melhor do que eu, os fenótipos das doenças neurodegenerativas têm por trás um depósito anômalo de alguma proteína mal formada ou anômala mesmo no parênquima encefálico, né? O arsenal que a gente tem hoje em neuroimagem permite detectar não só as consequências desse depósito anômalo, dessas patologias, mas, em alguns casos, inclusive a causa, ou seja, a proteína que leva ao desenvolvimento desse fenótipo da doença. Então, esse é o arsenal que a gente tem em mãos hoje em neuroimagem. Então, quando você pensa em neuroimagem em demência, são essas as técnicas, as principais técnicas de imagem que você pode considerar. Tá? Veja, nessa barra aqui de cima, ele divide no que é mais pesado para pesquisa e no que é mais disponível para clínica. E é um pouco, chega a ser um pouco covardia esse gráfico, porque você vê que a imensa maioria são técnicas de medicina nuclear, né? Só que um pouquinho que a gente tem de ressonância magnética estrutural. Vejam que aqui eles nem sequer mencionam a tomografia computadorizada como um método para avaliação estrutural. Porém, a gente tem uma grande vantagem em relação aos métodos de medicina nuclear em geral, mas principalmente em relação aos métodos de imagem molecular. Que a ressonância magnética ela é amplamente disponível na prática clínica, né? É muito mais barato e muito mais fácil você pedir uma ressonância magnética para o seu paciente do que você pedir um PET-TAU ou um PET-amiloide. PET-TAU a gente não tem no Brasil ainda, não disponível na clínica, PET-amiloide chegou agora, e, enfim, o PET-FDG sim, que é amplamente disponível, mas ainda mais caro do que a ressonância magnética, né? Então, apesar de a neuroimagem estrutural corresponder a uma pequena parte do arsenal de neuroimagem para avaliar a demência, ela é de longe o método mais disponível e mais barato. Além disso, ela é um método que é a porta de entrada no algoritmo de investigação de demência, né? Então, quando você tem um paciente com declínio cognitivo no consultório, a investigação por imagem começa com uma imagem estrutural, então começa com uma ressonância magnética, para depois seguir para provas mais específicas ou mais complexas, né? E o que a gente consegue ver na ressonância magnética? Por que a ressonância magnética é a porta de entrada na avaliação por imagem, né, de declínio cognitivo? A primeira coisa é para pesquisar causas não degenerativas dos sintomas. Então, podem ter
coisas acontecendo no cérebro desse paciente que não são demência, não são neurodegeneração, né? Causas neurodegenerativas. Por exemplo, demência vascular. Aqui eu tiro a demência vascular do quadro de doenças degenerativas, porque ela não é causada por um depósito anômalo de proteína no pâncreas encefálico, mas ela é causada por alterações vasculares de grandes vasos ou de pequenos vasos, depende, no cérebro, levando a uma desconexão de fibras e a um declínio cognitivo. Hidrocefalia de pressão normal, um distúrbio da circulação da dinâmica licórica, causando quadro cognitivo. Ou outras coisas muito mais raras, tumores acometendo áreas importantes para a cognição, ou encefalite, ou alguma outra causa. Tá? E a segunda razão para você começar pela neuroimagem estrutural é que a neuroimagem estrutural pode te dar pistas, sim, de qual é a patologia por trás daquilo, das alterações que a gente está vendo. Tá? Claro, aqui a gente não vai ver placa de beta-amiloide ou agregado tal no parênquima encefálico. Não é essa a ideia. Mas o padrão de neurodegeneração que a gente vê na ressonância magnética pode sim sugerir um diagnóstico ou outro. Então, por exemplo, padrões típicos da doença de Alzheimer, eu vou entrar nesses padrões um pouco mais para frente, ou degeneração frontotemporal, demência com corpúsculo de Levy ou encefalopatia traumática crônica. Então, tem algumas pistas de neuroimagem estrutural que vão indicar para um diagnóstico ou para outro. Vamos começar pela doença de Alzheimer, a mais comum, a mais prevalente. A coisa mudou muito em 2018, como a gente vê a doença e como a gente aborda a doença, né? A publicação da classificação ATN, muito embora ela tenha sido publicada como um framework para pesquisa e a extrapolação dela para a prática clínica não deixa de ser uma extrapolação, a gente quase como uma licença poética para usá-la em outros contextos, ela mudou o diagnóstico da DA de um diagnóstico síndrome, baseado numa constelação de achados clínicos mesmo, né? Para ser um diagnóstico biológico que é baseado em biomarcador. E esses biomarcadores se dividem em aqueles biomarcadores que vão detectar agregados de amiloide beta, agregados tal, ou que vão avaliar o impacto desses agregados no cérebro, ou seja, a neurodegeneração. Então, a gente tem duas proteínas que se correlacionam, que vão se depositando em tempos mais ou menos diferentes no cérebro, e isso vai matando o neurônio, vai gerando uma disfunção neuronal, que em última instância causa uma neurodegeneração. Então, a gente consegue detectar isso também com biomarcadores de neurodegeneração. Então, para detectar agregado de beta-amiloide, a gente tem os biomarcadores amiloides, isso pode ser no líquor, pode ser no plasma, ou pode ser com PET amiloide. Para o tal, a mesma coisa, a gente tem biomarcador de líquor, a gente tem biomarcador plasmático, e a gente tem hoje o tal PET, o PET tal. E para neurodegeneração é aqui que a neuroimagem entra com mais força. Aqui a gente tem a imagem estrutural, a ressonância, ou até a tomografia, e o PET-FDG, e também tem outros biomarcadores de líquor e de plasma. Quando a gente fala em ressonância magnética, aqui para avaliar neurodegeneração, a gente pensa imediatamente, e não tem nenhum problema nisso, em atrofia. Né? Então, a gente quer ver atrofia. Fala assim, ressonância serve para ver atrofia. Isso é verdade em partes. Claro que quando a gente está falando em imagem estrutural, o principal é a atrofia mesmo, mas existem outros marcadores de neurodegeneração que não são atrofia necessariamente. Tá? Esse é um trabalho aqui do nosso grupo, de um colega meu, que observou, que estudou, na verdade, como as moléculas de água se movimentam dentro dos neurônios, no córtex cerebral principalmente, e como isso mostra o grau de neurodegeneração de determinadas regiões afetadas pela demência de Alzheimer nesse caso. Então, é uma técnica de ressonância magnética que não está olhando para atrofia, mas está olhando para difusividade cortical.
Quais são as características que a gente tem que observar da doença de Alzheimer na neuroimagem estrutural clássica, né? Aqui é um exame de tomografia computadorizado, mas poderia ser uma ressonância magnética sem nenhum problema. O que a gente vê classicamente é uma atrofia com predomínio regional bastante acentuado nos lobos parietais e nos hipocampos, né? Nas regiões mediais temporais, como a gente vê aqui e como a gente vê aqui. Além dessa atrofia, desse padrão de atrofia mais ou menos típico, a gente consegue ver também achados de doenças que se associam com a doença de Alzheimer. Como a gente sabe, a deposição de proteína beta-amiloide, de peptídeo beta-amiloide, desculpem, na doença de Alzheimer, ela não acontece só no parênquima encefálico, mas ela acontece também na microvasculatura cerebral, levando a um quadro que a gente conhece por angiopatia cerebral amiloide. Tá? Existe uma constelação de achados neuroradiológicos que indicam para a existência de uma angiopatia cerebral amiloide. Os achados mais clássicos são siderose superficial, como a gente vê aqui, uma deposição de resíduo hemático na superfície do cérebro, e a formação de microhemorragias, ou microbleeds, né? Aqui no cerebelo, mas geralmente o mais típico é você ter microhemorragias lobais, tá? Existe um outro achado, foi descrito mais recentemente, que é de microinfarto cortical. Aqui, se você observar, a gente tem um córtex vindo aqui e aqui tem uma mordida no córtex e segue para cá. Esse é um achado descrito mais ou menos há uns 5 ou 7 anos e foi relacionado mais recentemente à angiopatia cerebral amiloide também. Interessante notar que, bom ter em mente, que o diagnóstico por imagem da angiopatia cerebral amiloide mudou esse ano, tá? A gente tinha os Modified Boston Criteria até começo desse ano. Há uns 2 meses atrás foi publicada uma revisão dos critérios de Boston, que aí incluem não só a hemorragia subaracnoide ou asterose superficial e a presença de microhemorragia, mas inclui também dados de espaço perivascular alargado, que são um achado de imagem que até muito pouco tempo foi negligenciado pelos neuroradiologistas de modo geral, e as alterações de sinais da substância branca. Tá? Então, tenham em mente que o diagnóstico radiológico de angiopatia cerebral amiloide mudou recentemente. Demência vascular. A gente já sabe que a prevalência de Alzheimer aumenta muito com a idade, e ao mesmo tempo que aumenta a doença de Alzheimer, aumenta a prevalência também de doenças cerebrovasculares, e acaba acontecendo uma sobreposição muito importante dessas duas enfermidades em pacientes acima dos 90 anos, principalmente, né, pacientes mais idosos. Então, muito frequentemente, o sintoma dos pacientes acaba sendo uma grande mistura das duas coisas. É muito importante ter em conta a carga de patologia vascular que esses pacientes têm quando a gente está avaliando a neuroimagem no contexto de demência. O que a gente pode dividir os achados de neuroimagem estrutural em demência vascular basicamente de acordo com o calibre dos vasos que são afetados. Tá? Então, a gente pode dividir em doença de pequenos vasos e doença de médio e grandes vasos. Doença de pequenos vasos é o que a gente tipicamente conhece como essa microangiopatia barra gliose. Vocês estão cansados de ver isso em laudo de radiologia, né? Tipo, a hiperintensidade sem substância branca, de aspecto inespecífico, que podem corresponder a microangiopatia barra gliose, né? Enfim, é o padrãozinho, né? Então, isso é afecção de microvasculatura cerebral, né? Não tem nenhuma artéria ocluída grande que cause um infarto. Outra manifestação de doença de pequenos vasos são as lacunas, tá? Tem gente que gosta de chamar de sequela, enfim, tem N nomes. Eu chamo de lacuna, são infartos menores do que 1 centímetro, 1,5 centímetros, predominantemente em substância branca profunda ou núcleos da base, tá? E microinfartos corticais também são uma manifestação de doença de pequenos vasos.
quando a gente fala em doença de médios e grandes doses, a gente está falando de AVC. Tá? Então, a gente tem infartos em áreas estratégicas que levam a... que causam uma disrupção nas redes neurais que sustentam as funções cognitivas e causam um declínio cognitivo, os sintomas cognitivos. Tá? São elas, principalmente, as áreas de associação temporoparietais e temporoccipitais, e estruturas mediais temporais, como a gente pode ver aqui nas figuras. Então, aqui em cima a gente vê uma área de infarto, pegando hipocampo e pegando também córtex entorrinal aqui à direita, e a gente vê uma área de infarto aqui. Essa imagem não dá para mostrar, mas ela era uma área de infarto de artéria cerebral média, que ia até a transição temporoparietal lá atrás e pega aqui o opérculo, um pouco do opérculo frontal, o opérculo parietal e o giro temporal superior. Tá? E aqui embaixo uma área de isquemia também, já sequelar, que pega desde o hipocampo todo e vem até aqui a face medial do lobo occipital. E infartos bilaterais talâmicos, tá? Quando a gente vê lacunas assim em ambos os tálamos, a gente considera isso um infarto estratégico para declínio cognitivo. Degeneração lobar frontotemporal, essa o próprio nome já diz e não tem muito como fugir disso. A gente está procurando basicamente atrofia nos lobos nos lobos frontais, perdão, e nos lobos temporais. Tá? Veja, eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas notem que aqui a gente vê um espaço, um sulco um pouco alargado e tal, né? Aqui, além de ver um sulco alargado, a gente vê um giro diminuído, né? Um giro afilado. Aqui a mesma coisa. Isso aqui tem um espaço alargado aqui, mas além disso tem atrofia franca aqui do polo temporal. Tá? É necessário ser muito cuidadoso com olhar essa imagem, principalmente essa do meio. Essa aqui é mais fácil de reconhecer, mas essa do meio aqui, e não descrever isso como espaços licóricos alargados, normal para a idade, tá? Como vocês devem receber muita coisa assim, tá? Isso aqui não é normal para a idade, isso aqui não é um cérebro idoso, simplesmente, tá? A demência com corpúsculo de Levy é a mais complicada para a gente discutir achados de imagem, tá? Porque os achados são muito mais sutis e muito menos específicos do que nas outras patologias. O que sugerem, existem alguns achados que podem sugerir o diagnóstico. Vai ser difícil a gente cravar um diagnóstico de Levy só na neuroimagem estrutural. Tá? Algumas coisas apontam para esse diagnóstico, que é uma atrofia, principalmente parietal, tá? Com hipocampos relativamente preservados. Vejam, aqui a gente tem, dividindo o cérebro em dois, mais ou menos, por aqui, no sulco central, tudo que está para frente é frontal, tudo que está para trás é parietal. A gente vê uma atrofia parietal franca. E quando a gente olha os hipocampos, fala assim, cara, isso aqui poderia ser Alzheimer, né? Putz, poderia. Alzheimer dá uma atrofia com predomínio parietal, claro. Mas aí quando você olha, o hipocampo está muito preservado e o giro parihipocampal, o córtex entorrinal, está muito preservado. Alzheimer não preserva essas áreas, tipicamente, né? Alzheimer atrofia essas áreas quase como preferencialmente, né? E existe um terceiro achado de neuroimagem estrutural que aponta para esse diagnóstico. A doença corpúsculo de Levy é uma alfa-sinucleinopatia e vai afetar as vias, os neurônios colinérgicos aqui que formam o nigrossomo 1. Tá? Então, a gente está olhando aqui na substância nigra, aqui à esquerda a substância nigra normal. A gente olha que o nigrossomo 1 são agrupamentos neuronais colinérgicos que, quando saudáveis, formam essa faixa mais clara, rodeada por duas faixas mais escuras, que são faixas de depósito de ferro. Tá? Quando a gente tem uma neurodegeneração na doença por corpúsculo de Levy ou
na doença de Parkinson, por exemplo, a gente tem a neurodegeneração específica desses neurônios colinérgicos do nigrossomo 1, e a gente tem um aumento da deposição de material ferromagnético nesses neurônios. Então, a gente perde essa faixa de hipersinal na substância nigra, tá? Aqui. É o que a gente fala de... Vocês já devem ter ouvido falar disso, ou ouvirão em algum momento, é a perda do sinal da cauda da andorinha. Alguém olhou para isso aqui e falou assim, cara, isso aqui parece a cauda de uma andorinha, porque ela é bipartida, então isso aqui é o sinal da cauda da andorinha, que indica um nigrossomo saudável, e a perda do sinal da cauda da andorinha indica a doença do nigrossomo, tá? Talvez vocês ouçam falar disso. Só voltando aqui, eu estou falando de neuroimagem estrutural aqui, tá, gente? Se a gente for para neuroimagem molecular, existem outras coisas, não só de neuroimagem, mas de imagem cardíaca também, que vão apontar para o diagnóstico de Levy, tá bom? Aqui eu estou falando exclusivamente de ressonância magnética. O último diagnóstico que eu gostaria de abordar com vocês, brevemente, estava na moda, está cada vez mais na moda, é encefalopatia traumática crônica. Existe muita atenção da comunidade científica voltada para essa patologia. E existem algumas pistas que podem apontar para um declínio cognitivo relacionado a um evento traumático ou a múltiplos eventos traumáticos na vida do paciente. Tá? O que a gente vê, principalmente, é uma atrofia global, uma coisa meio inespecífica, e eu não consigo apontar exatamente, falar assim, cara, isso aqui é um padrão de DA, isso aqui é um padrão de DFT, não consigo. É uma atrofia global. Geralmente, esses pacientes têm histórias de traumas, ou moderados e severos, ou leves, repetitivos, como, por exemplo, jogador de futebol, boxeador e tudo mais. E os achados de neuroimagem vão depender de qual é a história traumática desse paciente. O paciente que... Vai ser diferente o paciente que tem um TCE grave ou moderado e um paciente que tem TCEs leves e repetitivos. Os pacientes com TCE moderado e grave vão ter achados desses traumas. Então, paciente envolvido num acidente de trânsito que bateu a cabeça no para-brisa, fez um hematoma nas regiões de impacto, tá? Aqui, aqui, aqui. Além disso, esses pacientes têm sinais de lesão axonal difusa, aqui, por exemplo, tá? Então, isso é uma coisa que te faz suspeitar. Um paciente desse com declínio cognitivo, talvez caiba você colocar no seu leque de diagnóstico diferencial uma encefalopatia traumática crônica, né? Agora, pacientes com TCS leves e repetitivos, esses são mais complicados e mais sutis. Veja, eu não vou ter áreas de sequela no cérebro desses pacientes, né? Esse é o boxeador que ficou tomando porrada na cabeça por 10, 15 anos de carreira. Esse é o jogador de futebol americano, né? O jogador de futebol também é uma população que a gente frequentemente ignora, mas que tem dados sugerindo que esses pacientes estão com risco aumentado de encefalopatia traumática crônica. E aqui, olha, prestem atenção aqui no septo pelúcido. Veja, aqui eu tenho um descolamento dos dois folhetos do septo pelúcido aqui na frente, tá? Isso pode ser normal em muitos pacientes. A gente vê isso aqui, que é uma falha de fusão dos folhetos do septo pelúcido, tá? Ou pode acontecer que o septo pelúcido fundiu, os folhetos colaram, e aí, de tanto trauma, eles foram descolando ao longo do tempo, tá? E aqui a gente vê que o septo pelúcido está afilado e está descontínuo, tá vendo? Aqui não tem, ele foi embora, aqui comunica os dois ventrículos aqui. Isso acontece porque múltiplos impactos cerebrais ao longo de anos geram ondas mecânicas no líquido cefalorraquídeo. Essas ondas mecânicas geram um impacto constante, repetitivo, no septo pelúcido, gerando essas falhas, essas descontinuidades, tá? Então, isso aqui é um biomarcador, é um marcador de neuroimagem estrutural de encefalopatia traumática crônica. A gente falou muito de atrofia. Quando a gente fala em neurodegeneração, eu falei que o principal é a atrofia. Mas como que a gente avalia a atrofia na prática clínica da neuroradiologia? A gente pode fazer do jeito mais tosco, por assim dizer. Eu falo assim, olha, esse paciente tem uma atrofia leve ou moderada ou severa.
É péssimo, né? É absurdamente dependente do observador, só que é fácil, é disponível, é o que, enfim, qualquer um pode olhar e falar assim, isso aqui tem pouca atrofia, muita atrofia, né? É fácil para mim, é péssimo para vocês, né? Não te ajuda em nada. Você pega um negócio e não te ajuda em nada. E aí tem o que é o mais legal, mais bonito, mais elegante, que é a análise quantitativa. É muito legal você pegar um relatório de segmentação e volumetria, é lindo. Eu particularmente gosto muito disso, eu trabalho com isso, né? Você consegue ver volume de substância branca, volume de substância cinzenta, volume de cada região cerebral, espessura cortical, difusividade, um monte de coisa. Não depende do radiologista que está vendo a imagem para você. É reprodutível, só que não é disponível. O processamento é complexo, são poucas ainda as empresas que disponibilizam isso de uma maneira prática e ainda é caro e ainda mais no contexto brasileiro ainda é pouco disponível, tá? Mas existe um meio termo. Tem alguma coisa ali no meio que pode ser útil para todo mundo, tá? Que é uma análise semi-quantitativa, estruturada, baseada em escalas visuais. Provavelmente vocês já ouviram falar delas. Esse tema não é novo, de jeito nenhum. Há muitos anos a comunidade busca um método para sistematizar essa análise, tá? O que é uma escala visual? Uma escala visual nada mais é do que uma abordagem sistematizada, né, com uma graduação que permite avaliar qualquer característica de imagem que você queira. A gente está falando aqui de atrofia, mas pode ser quantidade de ferro que depositou numa determinada estrutura, pode ser alteração de sinal da substância branca, pode ser foco de microhemorragia, qualquer coisa, espaço perivascular alargado. Você pode criar uma escala visual para qualquer coisa de neuroimagem e literalmente existe escala visual para qualquer coisa em neuroimagem, tá? Elas podem ser extremamente simples, como essa. Todo mundo conhece a escala de Fasecas, né? Vocês já viram, vocês já ouviram falar, vocês provavelmente sabem aplicar a escala de Fasecas. Todo mundo já viu isso em algum momento. Ou elas podem ser extremamente complexas. Veja, a gente está falando da mesma imagem, mas você pode complicar isso o quanto você quiser. É tua conta e risco, né? Se você cria como pesquisador, se o Fasecas tivesse criado essa escala que eu estou mostrando para vocês aqui, provavelmente ele criou a escala dele em 87. A gente está discutindo isso em 2022. Né? Provavelmente você não saberia o nome do Fasecas até agora, porque ninguém ia usar a escala dele, porque não é prático, né? Agora, se uma escala mais complexa é melhor do que uma escala mais simples, a gente vai chegar nisso em algum momento, tá? Como eu disse, tem para todos os gostos, vem em todas as formas e sabores as escalas visuais. Tem para tudo e tem complexas e simples e tem um monte, tá? Agora a gente vai discutir uma por uma. Não, tô brincando. Eu deixei aqui em negrito as principais, se vocês quiserem ver, tá? Enfim, elas no final elas são muito uma variação do mesmo tempo, tá? E aí vocês podem me perguntar, cara, mas se a gente tem quantificação automática e a gente tem imagem molecular, por que diabos eu vou ficar me preocupando com escala visual? Tipo, no que isso me ajuda, né? Eu entendo. Mas assim, a gente tem biomarcador molecular, inclusive por imagem, eu consigo ver placa amiloide, entre aspas, tá? Eu consigo ver placa amiloide, eu consigo ver agregado tal. E eles estão cada vez mais disponíveis, eles estão ganhando momento na prática clínica. Só que existem limitações logísticas e econômicas que impedem que você possa simplesmente pedir para o seu paciente sair do consultório, bater na porta de um laboratório de uma rede qualquer e fazer um PET tal, né? Mas tomografia e ressonância você consegue, né? Qualquer clínica, se você for no shopping, você vai conseguir uma tomografia ali, né? Se for em qualquer lugar que tem uma tomografia e tem uma ressonância. Da mesma forma, a quantificação de neuroimagem estrutural, ela é disponível, ela existe, ela é boa, mas ela ainda é cara, ela é complexa de se fazer. Se você pode, existem softwares de quantificação open source, você pode baixar o software no computador do seu consultório e você pode pegar literalmente pegar o exame do seu paciente, colocar no seu computador
e fazer análise de volumetria na sua, né, no seu consultório. Não recomendo, tá? Vai demorar, vai ser bastante difícil de fazer, mas dá. Ainda é uma avaliação cara no contexto clínico, embora seja muito comum em pesquisa. E são técnicas que são bastante sensíveis a artefatos. Isso é particularmente importante quando a gente está falando em demência, né? É muito legal, é muito fácil você processar a imagem de um paciente de 18 anos. É ótimo, o paciente está quietinho, não tem atrofia, dá para ver perfeitamente o que é córtex, o que é substância branca, fica lindo. Agora, quando você pega um senhor de 90, de 80, que sente desconforto só de deitar na maca, frequentemente é claustrofóbico, e ainda mais se não coopera por uma questão cognitiva, você imagina a quantidade de artefato que a gente tem, né? Aqui a gente trabalha muito com paciente com Alzheimer e síndrome de Down. Então, a gente já parte do princípio de que a imagem não vai ser ideal para processamento, né? Então, isso diminui bastante a aplicabilidade de métodos quantitativos, tá? Esses são os relatórios, um modelo de relatório que eu citei, né? Esse é o tipo de relatório que você consegue com uma quantificação automatizada. Não tenho nenhum conflito de interesse com a Neuroquant, tá? Não, eu só coloquei porque foi a primeira empresa a fazer isso automaticamente e logo é a mais conhecida, tá? Esse é um modelo de análise automatizada. Bom, então, se a análise automática existe, mas ainda é tão complexa e tão inacessível, infelizmente, a avaliação visual ela ainda é um método importante para você extrair informação, né, dos exames de imagem. Só que existem alguns problemas. E o principal deles, eu preciso fazer um meia-culpa. Aliás, eu vou fazer alguns meia-culpas nessa apresentação, que é uma falta de interesse dos neuroradiologistas, em geral, pelo tema, né, pelo assunto. É muito comum a gente pegar, na prática clínica, exames como esse, por exemplo, e olhar assim, cara, legal, isso aqui, sei lá, tem umas atrofias e tal, né? Mas, assim, tem nada muito legal ali, muito interessante. Né? Isso é só uma atrofia. Você joga isso num balaio de gato de coisas que você não quer muito se preocupar com, né? Tipo, e fica buscando o próximo tumor ou a próxima desmielinizante, que são coisas mais interessantes do ponto de vista de imagem, tá? E aí você acaba saindo com laudo desses, né? Tipo, atrofia normal para a idade, glial e substância branca. E aí não te ajudou nada, né? Esse paciente volta do mesmo jeito que, né, não te ajudou. Outra coisa é que é uma ideia equivocada de que a neuroimagem estrutural não serve para ver demência, né? De que isso é um trabalho único e exclusivamente da imagem molecular, da medicina nuclear, né? Então, você olha isso aqui, por exemplo, eu assim, cara, olha, tem uma atrofia hipocampal, né? Aqui tem uma atrofia clara do pré-cúneus, né? Tem toda a pinta de ser uma doença de Alzheimer. Eu falei assim, isso aqui parece uma demência. Aí você falou assim, sugiro correlacionar com o exame de FDG-PET, ou, enfim, você pega o que você poderia dar um passinho a mais, você simplesmente se omite e manda isso para a medicina nuclear, né? E aí um laudo genérico de novo que não te ajuda, tá? E um último problema é uma falta de abordagem sistemática a imagens em demência. Esse é o grande problema de você tratar tudo como atrofia, né? Porque se eu vejo isso e eu chamo de atrofia, eu vejo isso e eu chamo de atrofia, isso atrofia, eu ignoro completamente a diferença brutal que existe entre a primeira e a última imagem, né? É verdade, tudo é atrofia, né? Tudo é atrofia, não está errado. Mas quando eu dou o mesmo nome para coisas grosseiramente diferentes, de uma forma não estruturada e não sistematizada, eu tiro a importância do meu laudo, né? Você não tem a ideia na outra ponta se eu estou falando de um MTA2, de um MTA4. Você não tem ideia do grau de atrofia desse paciente,
né? E é aqui que a análise estruturada através de escalas visuais ajuda. Então, a gente pode resolver isso de algumas formas, né? A falta de interesse em demência passa por treinamento, né? É preciso engajar neuroradiologistas nesse campo, que ainda é um campo que atrai muito pouco imaginologistas de um modo geral, tá? E a outra e aqui que entra o desenvolvimento de escalas visuais, é de fato desenvolver e treinar essas abordagens sistemáticas, né, através dessas escalas visuais. Então vamos falar sobre elas. A primeira pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: mas Matheus, eu desenvolvo uma escala visual porque eu acho que aquela região atrofia em tal doença. Mas de fato essa região que eu acho que existe, essa escala visual, ela reflete de fato a atrofia daquela região? Pensando nisso, a Lorna Harper, ela publicou um paper que é muito clássico quando a gente fala sobre escalas visuais. Esse é o paper que a gente, enfim, a gente usa isso para tudo. É um paper clássico, né, quando a gente fala sobre isso. Ela foi investigar isso, então ela pesquisou, ela fez uma volumetria automatizada de determinadas doenças e correlacionou essa volumetria com as escalas em voga na literatura, né? E ela basicamente mostrou que sim, que o padrão de atrofia que a gente detecta com a escala visual tem uma estreita relação com a atrofia real que a gente consegue medir com volumetria automatizada, tá? Bom, enfim, mais ou menos. Quais são as principais escalas visuais, né? Veja, eu mostrei um slide com dezenas delas, mas talvez seja importante ter em mente essas 8 escalas, tá? Porque são basicamente escalas, é um arsenal de escalas que a gente tem para avaliar a atrofia global. Na verdade, a gente avalia o cérebro como um todo e se alguma região do cérebro é mais afetada, é mais atrófica que outra região do cérebro. E a partir disso tentar identificar padrões regionais de atrofia que nos façam pensar mais numa doença ou mais em outra, tá? A última escala não é uma escala de atrofia, eu só coloquei aqui porque ela realmente é bastante importante, que é a escala de Fazekas, que é para dar uma ideia do grau de acometimento de doença vascular que esse paciente tem. Tá? Bem, as escalas visuais elas são piores do que a volumetria, né, do que a análise automatizada. Será que a gente, como radiologista, a gente faz menos diagnóstico, a gente tem menor acurácia quando a gente usa escala visual do que se a gente usasse puramente quantificação? Né? Esse estudo foi muito interessante. Ele comparou o grau, a nota, o rating, né, que 2 neuroradiologistas davam para uma atrofia de hipocampo e comparou isso com uma volumetria automatizada. Na verdade, não era uma volumetria, era um sistema automatizado que dava uma nota para essa atrofia, tá? Não era um volume necessariamente. E veja que a correlação é perfeita, né? A correlação entre a avaliação automatizada e a avaliação visual dos neuroradiologistas é exatamente a mesma, né? Outro trabalho interessante que estudou a mesma abordagem é esse aqui. Essa foi a escala, talvez a escala mais recente que a gente teve publicada, que foi o ERICA Score, a escala de ERICA é Entorhinal Cortex Atrophy, acho que é isso, exatamente. E a ideia é avaliar não o hipocampo, mas o córtex entorrinal. Isso parte da premissa de que essa é a zona onde a gente detecta patologia amiloide primeiro quando a gente está falando de Alzheimer, tá? Então, o córtex entorrinal atrofiaria antes de atrofiar o hipocampo e, portanto, analisar a atrofia do córtex entorrinal seria um método mais sensível para detectar doença de Alzheimer. Tá? E veja, em vermelho, aqui é a curva isso aqui é
uma análise de sensibilidade e especificidade, e a gente vê que o desempenho, que a acurácia do score ERICA é altamente comparável com a volumetria automatizada. Tá? Então, ela é uma ferramenta bastante útil para diagnóstico e prognóstico de pacientes com declínio cognitivo leve e não tem um desempenho inferior à volumetria. Na verdade, tem um desempenho bastante comparável à volumetria. Tá? E uma coisa que alguém pode argumentar é, putz, Matheus, mas demora muito para eu ficar graduando escala visual, assim, eu não tenho tempo para ficar olhando, dando 7 escalas de atrofia, mais não sei quantas mais uma de hiperintensidade de substância branca, mais alguma outra que você possa querer dar, né? Isso é verdade, um pouco, mas eu quero discutir um pouco sobre esse tema. O mesmo artigo da Lorna Harper, ela mostrou que para você avaliar todas as escalas de atrofia mais importantes, você demora mais ou menos 3 minutos. Entre 1 minuto e meio, na verdade, 4 minutos. Olhando isso em dados crus, assim, falando assim, Matheus, mas 4 minutos olhando dando escala visual não é nada, né? Gente, 4 minutos é uma coisa que passa muito rápido. Só que quando você está inserido num contexto clínico e você trabalha numa rotina em que um laudo, em que não se espera que você demore mais do que 10, 15 minutos para dar um laudo, se você parar para pensar, eu vou estar perdendo 4 minutos só para avaliar uma sequência e graduar escalas visuais, sendo que eu tenho um monte de outra coisa para ver e para descrever e para relatar, né? Então, acaba sendo, em tese, é pouco tempo, mas isso é um complicador para você convencer radiologistas que não trabalham com demência a adotar isso na prática clínica corriqueira, tá? E aquela pergunta, né? Claro, escala, quanto mais complexa uma escala, mais tempo vai demorar para aplicar, né? Agora, sim, uma escala mais complexa é necessariamente melhor do que uma escala simples, né? E os dados que a gente tem até o momento indicam que não, na verdade. Essa escala de Fasecas, publicada em 87, e essa ainda é uma versão mais complexa da escala de Fasecas, em que divide a hiperintensidade de substância branca periventricular e de substância branca profunda. E compara com uma outra escala muito mais complexa. Você vê que aqui eles fazem uma somatória não só na substância branca periventricular e na profunda, mas também em núcleos da base, estruturas infratentoriais, dando uma nota diferente para periventricular do resto, e aí dividindo por tamanho. Imagina usar essa escala da direita na prática clínica. Inviável, né? É inviável. E esse estudo mostrou que métodos mais complexos e métodos mais simples se correlacionam da mesma maneira com os sintomas do paciente, assim que não faz muito sentido você complicar demais quando a gente está falando em escala visual. Quanto mais simples, claro, dentro de alguns limites, melhor, porque é uma indicação de que a sua escala vai ser de fato aplicada na prática clínica e vai ter um impacto. Tá? Agora, assim, será que as escalas são suficientemente acuradas, né? É verdade que não são tão acuradas o tempo todo, mas existem algumas exceções, tá? É importante para a gente fazer bom uso da escala visual, dessas ferramentas que a gente tem na mão. A gente, como radiologista, a gente precisa conhecer o paciente, e por conhecer o paciente eu digo entender o contexto clínico daquela imagem que a gente está olhando. Idade, suspeita diagnóstica, sintoma, pelo menos um, né? E usar esses dados de uma forma de fato consciente e racional. Eu não estou olhando uma fotografia, né? Eu estou olhando uma prova de um paciente que está ali e eu preciso saber exatamente em que contexto esse paciente se insere. E para isso eu preciso pensar um pouco além da radiologia, eu preciso ter um pé ou os dois pés na prática clínica, né? Então, o radiologista ele precisa sair metaforicamente da baia de laudo dele e
está muito mais inserido num contexto clínico. Né? Então, assim, a gente vê que a acurácia de cada uma dessas escalas, ela varia com a idade do paciente, com a suspeita diagnóstica e o que a gente está tentando diferenciar com elas. Tá? Então, é importante que a gente conheça as ferramentas que a gente tem na mão. Não adianta eu pegar uma escala visual que eu conheça e com que eu tenho uma familiaridade e sair aplicando isso para todo mundo, indiscriminadamente, para pacientes de qualquer idade, com qualquer hipótese diagnóstica, que no fundo não vai me servir de nada. Né? Por exemplo, esse trabalho é de um grupo aqui de Barcelona, que estuda muito pacientes com Alzheimer precoce, né? Early onset Alzheimer's disease. E eles estavam estudando o desempenho, basicamente, da escala MTA para avaliação desses pacientes, principalmente dos pacientes amnésticos e não amnésticos. Né? E eles viram que a gente usa o MTA o tempo todo para late onset Alzheimer's disease e a gente tende simplesmente a usar isso para qualquer coisa. Né? E eles viram que, assim, cara, vai com cuidado, porque essa escala e essa avaliação, ela não é um bom biomarcador diagnóstico quando a gente está falando de pacientes com early onset. Ela pode funcionar para late onset e tudo bem, ótimo, que bom que funciona. Mas seja parcimonioso quando você sai aplicando essa mesma escala para todo mundo, porque ela pode não funcionar e ela não funciona com a mesma acurácia para outras variantes da mesma doença, né? Então, enfim, aqui um segmento desse mesmo grupo, né, é o mesmo grupo publicando de novo também com Early Onset, mas agora incluindo controles, incluindo demência frontotemporal também. E eles viram que para diferentes funções, para diferentes doenças e diferentes perguntas clínicas, as diferentes escalas têm acurácias diferentes. Então, assim, é muito importante saber se eu estou querendo diferenciar uma doença X de uma doença Y, uma doença X de um controle saudável, e qual escala eu vou dar mais peso ou eu vou aplicar para um paciente ou outro. Tá? Então, simplificando, nem todas as escalas funcionam para todos os pacientes e para todas as doenças. Vocês devem se perguntar assim, Matheus, mas quando eu, Matheus, estou avaliando um paciente, eu tenho um caderninho aqui do lado em que eu vou dando uma nota para cada escala o tempo todo, né? Eu faço principalmente demência, esse é o meu dia a dia. E eu vou te falar que não, e você pode ficar bravo comigo e falar assim, cara, mas você está aqui falando da importância de uma avaliação estruturada, e você não dá nota, né? Você não fica registrando exatamente qual o seu rating para cada uma dessas escalas. Porque, assim, essas escalas, elas quase como funcionam por trás da tua cabeça. Elas servem para estruturar a tua análise e, muito embora eu não coloque todas as escalas em todos os laudos, elas ter o conhecimento dessas ferramentas, dessas principais escalas, e elas estão dentro da minha cabeça o tempo todo, quando eu estou avaliando o paciente quando é clínico cognitivo, serve para eu fazer uma análise global desse paciente e tentar entender para qual lado a doença desse paciente está indo. Né? Veja, esse é um estudo, o mesmo estudo da Harper, veja que eu volto para esse estudo com uma certa frequência. O que ela fez? Ela pegou para vários contextos clínicos, vários contextos de diferenças entre diagnósticos. Ela pegou a melhor escala publicada, aquela escala com maior acurácia para aquela pergunta específica e aplicou, tentando diferenciar alguns grupos diagnósticos. Tá? E veja que a acurácia não passa aí muito de 76%,
né? Mas, em geral, fica aí abaixo de 55%, abaixo de 60%. Um pouco ruim, né? E aí, o que ela fez? Ela pegou e fez a mesma tarefa, mas com um suporte SVC, Supporting Vector Classifier. É um método de inteligência artificial, tá? E veja que as acurácias subiram bastante, tá? Então, é muito mais acurado você usar um método automatizado de inteligência artificial do que você usar uma escala isolada para tentar diferenciar um paciente de outro. Mas o dado mais bonito desse paper é o que vem agora, que ela comparou isso com uma análise de especialista. Ou seja, e se em vez de eu usar só uma escala só, e em vez de eu usar um método complicado de inteligência artificial, eu pegar um especialista em neuroimagem e demência que trabalha conscientemente com todas as escalas ao mesmo tempo, porque é uma avaliação global, mais estruturada e atenta para o tema. E veja que interessante, a acurácia de uma análise especialista se aproxima muito de uma análise de inteligência artificial, né? Então, esse paper mostra claramente a importância de ter um conhecimento e usar essas ferramentas quase que de uma maneira inerente na tua prática clínica como neuroradiologista, né? Então, ainda que você não coloque tudo aquilo numa ou que você não reporte a escala do símbolo anterior é 2 à direita e 1 à esquerda. Você é capaz de fazer um diagnóstico muito mais acurado quando você tem uma visão global de todo esse tema, tá? Então, respira. Sobreviveram até aqui. Só mais alguns 2 slides para a gente amarrar tudo e a gente vai. Eu vou para casa, vocês ainda acho que tem uma tarde inteira pela frente, né? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de neuroimagem estrutural, a gente fala principalmente de atrofia, porque o que a gente consegue ver predominantemente é neurodegeneração, tá? Então, neuroimagem estrutural, ainda, 2022, a gente não consegue ver patologia, a gente não consegue ver a proteína que está ali destruindo aquele cérebro, tá? Ela é importante porque ela é o primeiro passo na avaliação por imagem de paciente com declínio cognitivo e ela exclui causas não degenerativas e ela busca padrões de atrofia que são típicos de algumas doenças mais comuns e te permite fazer diagnóstico a partir daí, tá? É importante ter em mente qual é o padrão da DA, qual é o padrão da DFT, porque elas têm padrões mais ou menos típicos e muito embora Levi não tenha um padrão muito típico, lembrem da degeneração do nigrossomo 1, que é uma coisa que pouca gente conhece, de fato, e pode ser bastante útil na avaliação, tá? Os biomarcadores quantitativos, eles existem, eles são excelentes. Se você tem a possibilidade e acesso a eles, use-os, mas eles ainda são pouco disponíveis na prática clínica, tá? E é nesse contexto que usar a escala visual, ou pelo menos ter uma análise estruturada e especializada dessas imagens é interessante e é importante. Falando em escala visual, obviamente elas têm problemas, né? O primeiro delas é que elas usam valores discretos, então a gente está falando 0, 1, 2 e 3, e nada na vida se classifica tão preto no branco, né? Isso na verdade, a gente pega um espectro, um graduado de valores, a gente resume e coloca em caixinhas, né? Isso é, por definição, limitante. Então, isso impede com que a gente identifique detecções mais sutis ou mais iniciais de doença, que talvez uma volumetria, né, que você tem um dado contínuo, pudesse detectar. Tá? Ela é avaliadora dependente, então vai depender de quanta experiência o radiologista ou o avaliador que estiver vendo o exame tem em demência. Tá? A familiaridade que essa pessoa tem com análise sistemática
E outro problema é que não existe uma escala que funcione para tudo, né? Então, você tem que ter aí um monte de escala no fundo da tua cabeça, pensando com todas elas ao mesmo tempo, para tentar entender se aquele paciente tem uma atrofia regional ou não. E é isso, né? E você precisa saber qual dessas escalas vai te trazer mais informação e qual você precisa pesar dentro daquele contexto clínico e daquela imagem que você está vendo. Mas existem algumas vantagens também, obviamente, senão a gente não estaria nem falando sobre isso, né? A primeira é que é informação de graça, né? Ah, Matheus, mas eu pago pela ressonância. Sim, só que a informação que tá, você pode ter um laudo com atrofia global normal paridade, tá? Mas, cara, a informação tá ali, né? A informação tá lá, você já fez o exame, é só uma questão de analisar aquela imagem que já está feita, que você fez para excluir tumor, que você fez para excluir prion, né? É só analisar aquilo lá de um jeito melhor, né? E, cara, me parece uma pena quando isso não é feito, porque a imagem já está ali, o dado já existe, né? É só uma questão de ler esse exame de um jeito mais significativo. Essas escalas elas são comparáveis com métodos automatizados, tanto na questão do que elas avaliam, quanto na acurácia diagnóstica. Tá? E, como eu disse, quando elas são usadas isoladamente, elas podem ser meia boca. Mas quando elas são usadas em conjunto, elas podem trazer informações de fato úteis. Tá? Com isso, eu encerro. Eu agradeço pela atenção. Para quem tem curiosidade, este é o Hospital São Paulo, que eu estava comentando com o Ivan mais cedo. Ele é bem bonito e muita gente para só na Sagrada Família e não sobe 6 quarteirões exatamente para ver esse espaço. Então, se vocês visitarem Barcelona em algum momento, não parem na Sagrada Família, subam até o Hospital São Paulo. Gente, obrigado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou aqui. Se vocês não quiserem fazer perguntas agora ou tiverem dúvidas que surjam depois, estes são meus e-mails de contato, tá bom?